Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Jornal das 6, na Rádio Observador, Vanessa Cruz. O Ministério Público vai fazer uma participação criminal por causa das notícias divulgadas hoje pela revista Sábado com as escutas em que aparece António Costa. A Procuradoria-Geral da República esclarece numa nota publicada no site oficial que nem todos os inquéritos da Operação Influencer têm segredo de justiça interno e garante, Laura Figueiredo, que só arguídos e não jornalistas é que têm tido acesso aos autos. Os autos têm sido consultados várias vezes desde julho do ano passado, mas apenas pelos arguidos é pelo menos o que garante a Procuradoria-Geral da República, que esclarece que este conteúdo que foi noticiado hoje, das escutas em que surge a voz de António Costa, estão mesmo em segredo de justiça externo, ou seja, o acesso é vedado a quem não é arguido. Deste modo, o Ministério Público vai avançar com uma queixa contra a notícia de sábado, com base no Código do Processo Penal. E o que é que diz a lei sobre esta matéria, Laura? Há uma citação neste esclarecimento: não é permitida, sob pena de desobediência simples, a publicação por qualquer meio de conversações ou comunicações interceptadas no âmbito de um processo, salvo se não estiverem sujeitas a segredo de justiça e os intervenientes expressamente consentirem na publicação. Os advogados de António Costa tinham voltado a exigir hoje ao Ministério Público que clarificasse as fugas de informação. Esse esclarecimento surge agora. Laura Figueiredo, a Sábado, cita, por exemplo, as escutas para concluir que a empresária angolana Isabel dos Santos usou o melhor amigo do ex-primeiro-ministro, António Lacerda Machado, para se queixar do, na altura, governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Isabel dos Santos era a maior acionista do Banco BIC. As escutas foram tema do plenário esta tarde no Parlamento. É isso, Vanessa? Sim, com a Iniciativa Liberal a criticar que se permitam escutas a conversas perfeitamente banais entre membros de um governo. Foi através de declarações políticas que o liberal Mário Amorim Lopes questionou a confiança no sistema. O PSD, pela voz do deputado Paulo Marcelo, diz que não fica confortável ao ver como escutas a ex-primeiro-ministros caem na praça pública. E olhamos para outro tema a esta hora, a Operação Especial de Prevenção Criminal da PSP, que regressou ao Martim Moniz? Sim, à Rua do Bem Formoso, onde há cerca de um ano houve polémica também com uma operação da PSP. Vamos em direto até ao Martim Moniz. Está por lá o Martim Madeira. Martim, que operação é esta? Vanessa, a fonte da polícia diz que o objetivo desta operação é retirar armas da rua. Tanto o Bem Formoso como o Martim Moniz têm concentrado várias denúncias de assaltos e crimes diversos nos últimos tempos e neste momento ainda não há nenhumas pessoas detidas nem armas apreendidas, mas o objetivo da polícia é mesmo fazer esta retirada das armas. Pelo que posso aqui verificar, existem 8 carrinhas de unidade especial à volta do largo principal do Martim Moniz, várias pessoas em fila a ser revistadas, a maior parte também são homens, mas por agora é todas as informações que temos, é que esta operação, o objetivo é mesmo retirar as armas do Martim Moniz por conta dos vários assaltos que existem e estão muitas pessoas mesmo a ser revistadas neste preciso momento. A reportagem do Martim Madeira, que vai continuar no Martim Moniz a acompanhar esta operação especial de prevenção criminal da PSP em Lisboa. E a Associação Sindical dos Profissionais de Polícia anunciou, entretanto, uma concentração junto à residência do Primeiro-Ministro para o dia da greve geral, 11 de janeiro. A greve geral é 11 de dezembro, estás a adiantar-te? É isso, só tem um mês, é tudo dia 11, espera, então é 11 de janeiro, assim é que é. Este sindicato pretende realizar também plenários nos aeroportos ainda antes disso, a 18 de dezembro, depois de ter abandonado as negociações com o Governo na passada sexta-feira. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia reuniu hoje a direção para definir novas formas de protesto. Entrevistado pelo jornalista João Lourenço, o presidente deste sindicato, Paulo Santos, explica que o Governo não cumpriu o acordo que foi celebrado já em julho do ano passado. A revisão das tabelas remuneratórias, a reestruturação dos suplementos remuneratórios, que não são vistos desde 2009, e a alteração da portaria de avaliação. O desafio que lançámos ao Governo foi exatamente para que no dia 28 de novembro nos apresentasse uma proposta cabal
e que identificasse essas matérias que levaram a que a ASP assinasse o acordo. Aquilo que nos foi apresentado no dia 28 passou exatamente ao lado destas matérias que o próprio Governo assumiu. O Ministério da Administração Interna agendou uma nova reunião com os sindicatos da Polícia para dia 12 de dezembro, para a próxima semana, sendo que esta Associação Sindical dos Profissionais de Polícia só aceita o convite de Maria Lúcia Amaral caso receba uma proposta concreta. Marcelo Rebelo de Sousa teve alta ao início da tarde, garante que se sente bem, mas deixa uma promessa. Vai abrandar o ritmo. Pelo menos até ao final do ano e o que conseguir. Por uma questão de precaução de ritmo de vida. Eu, quando foi da primeira operação, em que me sentia à saída um bocadinho mais, não direi cansado, porque eu nunca estou muito cansado, é um dos meus problemas, mas mais marcado pela situação, eu estive um mês e meio, quase 2 meses sem deslocações externas e cancelei muito programa tinha no começo do ano 2018. Agora, até ao Natal, depois do Natal até ao fim do ano, naturalmente é um período de maior repouso. O Presidente da República foi operado a uma hérnia, encarcerada há 2 dias. Tem de tomar, entretanto, uma decisão sobre a lei da nacionalidade e sobre o orçamento do Estado. Adiou já as visitas de Estado à Espanha, que fica remarcada para fevereiro, e ao Vaticano. E na corrida às presidenciais de 18 de janeiro do próximo ano, Henrique Gouveia Melo lamenta que o estejam a tentar ligar a José Sócrates. Diz o candidato a Belém que essa tentativa não é inocente, mas recusa continuar a alimentar polémicas. A forma como me tentaram ligar ao engenheiro Sócrates não parece que fosse uma coisa inocente. E, portanto, esse tipo de política e esse tipo de truque político é uma coisa que eu desprezo. Não quero ser um político desse género. Não conheço, não pedi nada e não tenho nenhuma relação. O senhor engenheiro José Sócrates faz o que achar muito bem. Eu não o controlo, como é evidente. O candidato presidencial reagiu ainda à renúncia de Afonso Camões como mandatário por Castelo Branco desta candidatura a Belém. Foi justificada pelo próprio Afonso Camões por ser precisamente próximo de José Sócrates. Ele pediu para sair da minha campanha, para de alguma forma proteger, e é uma pessoa muito digna ao fazer isso, eu aceitei. É o que diz Henrique Gouveia Melo no final da visita à residência universitária do Calhariz de Benfica, em Lisboa. E, entretanto, há mais um candidato à presidência confirmado que entregou no Tribunal Constitucional as assinaturas obrigatórias para formalizar a candidatura presidencial. Manuel João Vieira. Sim, o músico reitera a promessa de só desistir se for eleito e defende que Portugal tem de dar um salto em frente. Gostava de ser uma alternativa, gostava de constituir como uma alternativa aos atuais candidatos políticos. Obviamente que só desisto se for eleito, é um mote que eu tenho desde 2001 e tenho que me manter fiel a esse mesmo mote, não é? Manuel João Vieira, à saída do Tribunal Constitucional em Lisboa, diz que entregou 12.500 assinaturas para formalizar a candidatura a Belém, um número superior ao mínimo exigido, que corresponde a 7.500. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 3 de dezembro. Estão concluídas as obras de modernização do Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa, vão ser inauguradas em janeiro. É uma data avançada pelo Presidente do Conselho de Administração da ANA. Vão ser criadas 10 portas diretas de acesso na continuação entre o Terminal 1 e o Terminal 2. Os polícias vão sair à rua, como já aqui dissemos também há pouco. A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia anuncia uma concentração junto à residência do Primeiro-Ministro a 11 de janeiro. E a Polícia Judiciária deteve 3 elementos dos bombeiros em Lisboa por alegado desvio de dinheiro, entre eles o comandante e a tesoureira da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Beato e da Penha de França. São suspeitos de desviar verbas pertencentes à associação e de usar de forma indevida a viatura de serviço em benefício pessoal. A NATO avisa, está disposta a fazer o que for preciso para se proteger. É o aviso deixado pelo secretário-geral Mark Rutte depois de ontem Vladimir Putin ter colocado pela segunda vez em poucos dias o cenário de uma guerra com o bloco europeu. Ninguém quer a paz mais do que a Ucrânia. E enquanto trabalhamos arduamente pela paz, devemos continuar a providenciar à Ucrânia os meios para defender a soberania do país. A NATO é uma aliança defensiva e vai continuar a ser uma aliança defensiva. Mas não se enganem,
Estamos prontos e dispostos a fazer o que for preciso para proteger as nossas 1.000 milhões de pessoas e para proteger o nosso território. O secretário-geral da NATO numa conferência de imprensa em Bruxelas, depois de uma reunião que juntou os ministros dos negócios estrangeiros dos países da Aliança Atlântica. Avisa também Vladimir Putin, se pensa que pode superar a Aliança Atlântica pelo cansaço, está enganado. Há, entretanto, uma polémica com o empréstimo que a Comissão Europeia quer fazer à Ucrânia. A ideia é usar ativos russos que estão congelados em Bruxelas em vez de dívida comum. O ministro português dos negócios estrangeiros garante que a maioria dos países está em sintonia, a exceção é a Bélgica. Mas Paulo Rangel está confiante numa solução a ser encontrada no próximo Conselho Europeu, dias antes do Natal, até porque há urgência em Kiev ter mais dinheiro até ao final do ano. Já é conhecida a palavra do ano de 2025. Lembram-se de termos falado aqui das palavras que iam à votação? Sim, perfeitamente. Sim. A eleita é apagão. Pois, olha... Recuamos a 28 de abril deste ano, é uma data que fica para a história. Conseguiu 41,5% dos votos. A Porta Editora diz que é um acontecimento histórico, o momento mais marcante deste ano. Conjugou incerteza e aflição com lição de vida. Porque, no fundo, todos sabíamos onde estávamos no apagão, portanto, foi mesmo um momento importante. E quais foram as outras palavras mais votadas? Imigração, com 22% dos votos, e flotilha, com 8%. Portanto, aqui palavras muito ligadas também às notícias, ao que está na ordem do dia. A votação incluía ainda outras palavras: fogos, eleições, percepção e elevador, a propósito do acidente com o elevador da Glória. Mas venceu o apagão. É a palavra do ano para a Porto Editora, a palavra do ano 2025. A Vanessa Cruz vai regressar às 6h30 para atualizar as notícias.